Você já acordou olhando para sua lista de tarefas e se sentindo completamente perdido, sem saber para onde começar? Ou ainda teve aquela sensação de que não importa o quanto você trabalhe, sempre sobra mais coisas na sua lista do que tempo disponível para você resolver essas tarefas? Se você respondeu que sim, fica tranquilo que você não está sozinho ou sozinha nessa. E o problema não é que você tem tarefa demais. O problema é que você não sabe qual tarefa fazer primeiro, porque você não sabe como priorizar essas tarefas. Nesse vídeo de hoje, eu vou falar com você sobre uma das maiores causas da procrastinação e de perda de tempo, que é a dificuldade de priorizar tarefas. Vamos lá, primeiro nós vamos entender o seguinte: nós vivemos em uma época em que todos nós temos mais tarefas para fazer do que tempo disponível para fazer essas tarefas dentro de um dia. E isso é um fato. Mas o problema está que a maioria das pessoas não sabe como escolher o que fazer primeiro. E essa dificuldade de priorizar tarefas, ela acaba roubando o nosso tempo de muitas formas e formas até que nós acabamos nem imaginando, tá? Vamos pensar o seguinte, que a gente passa muito tempo decidindo o que fazer do que efetivamente fazendo, e isso rouba o nosso tempo. A gente fica paralisado diante daquela nossa lista de tarefas enorme. E aí a gente começa uma tarefa, a gente lembra de uma outra tarefa que apareceu urgente, eu paro no meio daquela, começo uma terceira tarefa e no final do dia, o que acontece? É que eu tenho várias coisas pela metade e não tenho nada concluído. E é essa indecisão que acaba fazendo com que a gente procrastine. Por quê? Porque quando eu não sei qual tarefa é a tarefa mais importante, o nosso cérebro ele vai escolher a tarefa mais fácil, ou ele vai escolher a tarefa mais divertida, ou simplesmente ele não vai escolher fazer nada. Por quê? Porque é mais confortável não fazer nada. É mais confortável navegar na rede social do que realmente enfrentar uma lista confusa de prioridade. E sabe qual que é o resultado? No final do dia, a gente acaba perdido em relação às nossas tarefas. E aí eu termino o dia sempre com aquela sensação de que eu tô correndo atrás do prejuízo e sempre reagindo ao invés de agir estrategicamente. Deixa eu te trazer aqui um exemplo prático do que acontece quando a gente não prioriza a tarefa. Então imagina lá que você tem na sua lista algumas tarefas. Então uma delas é finalizar um relatório importante, a outra é responder 15 e-mails que você já selecionou que você precisa responder no dia, a terceira é que você precisa fazer uma ligação importante para um cliente, a quarta é organizar os documentos da sua mesa de trabalho, a quinta é participar de uma reunião e a sexta tarefa, por exemplo, é estudar para uma apresentação na próxima semana, tá? Uma apresentação importante. O que acontece na prática? Você chega lá no trabalho e aí você acaba vendo um e-mail urgente. Não é nenhum e-mail daquele que estava na sua lista de tarefas, mas ele te parece importante. O que você faz? Você abre ele e responde rapidinho. Só que aí você lembra que precisa organizar a mesa para trabalhar melhor. E aí você gasta 20 minutos fazendo isso. Quando você vai começar aquele relatório importante que está lá na sua lista, toca o telefone e a pessoa fala assim, não, ó, é só um minutinho, preciso só de um minutinho seu aqui para resolver. Aí você desliga o telefone e já está na hora de você ir para uma reunião. No final desse dia, você não fez o relatório que realmente era importante, não estudou para a apresentação, que isso vai se tornar uma urgência, porque essa apresentação é na próxima semana e que é importante, mas você respondeu 30 e-mails. E-mails que na maioria deles podiam esperar. E você ainda organizou bonitinho, lindamente a sua mesa, de uma forma que não te trouxe o impacto real na sua produtividade. Você viu só como que o problema de não gerenciar bem as tarefas e as prioridades
elas nos afetam? Você acabou trocando tarefas realmente importantes por tarefas urgentes ou circunstanciais. E aí você reagiu ao invés de controlar o tempo. E aí, o que mais que acontece nessa troca, né? Quais são, vamos dizer assim, as armadilhas dessas falsas prioridades? O que mais acontece é a gente trocar o que é prioridade por 3 tipos de tarefas. As tarefas urgentes, que são aqueles e-mails que chegam sem esperar e que não têm urgência. São as ligações que acontecem, são as pessoas que batem na sua porta, é tudo aquilo que grita mais alto, mas que raramente é importante e que muitas vezes é urgente para as outras pessoas e não é para você. A segunda coisa, né, a segunda armadilha ali são as tarefas circunstanciais. São aquelas tarefas que vão surgindo no meio do dia. Que você fala assim, sabe quando você fala assim, já que eu tô aqui, deixa eu aproveitar e eu vou fazer isso também. Parece ser eficiente, mas desvia você do seu foco. E o terceiro tipo de armadilha nessa falsa priorização são as tarefas fáceis, né? Que são aquelas tarefas que a gente escolhe fazer sabendo que eu não deveria estar fazendo, né? Mas muitas vezes eu faço por quê? Porque aquilo, se eu terminar rapidinho, vai me trazer uma falsa sensação de produtividade. Mas a produtividade real, ela não é fazer muitas coisas, mas é fazer as coisas certas. E a solução para esse caos, ela passa por 2 estratégias simples que eu falo muito aqui com vocês. A primeira delas é planejar o dia no dia anterior, já começar o dia com um dia planejado e usar o método 1, 2, 3 de priorização. Então vamos lá, vamos falar dessas 2 estratégias. A primeira é planejar o dia no dia anterior. Nunca deixa para decidir as suas prioridades na manhã seguinte, porque o seu cérebro logo de manhã ele está cheio de energia e você não deve gastar essa energia decidindo no que fazer. Você deve gastar essa energia na execução de tarefas. Então, de maneira prática, reserva 10 minutos do final do seu dia para planejar o próximo. Isso vai te trazer antecipação e vai te trazer clareza. E a segunda prática é usar o método 1, 2, 3 de priorização. Todo dia você vai escolher 6 tarefas importantes da seguinte maneira. Uma tarefa essencial, que é o que eu chamo de P1. É aquela tarefa que vai te trazer impacto imediato e que você não pode deixar de fazer ela hoje. É aquela tarefa que, se não for feita, ela vai te trazer consequências negativas reais. Então, se eu tenho, por exemplo, um relatório com prazo hoje para entregar, ou fazer uma apresentação importante para amanhã de manhã, ou resolver um problema crítico que eu preciso tirar ele da frente, essa é a sua tarefa essencial, essa é a sua tarefa P1. Uma tarefa essencial por dia. 2 tarefas importantes, que é a prioridade 2, que são tarefas que vão te trazer impacto de médio e longo prazo e que você precisa fazer ela hoje, você precisa fazer ela agora, porque se você não fizer, elas vão se tornar urgência. E aí, o que vai acontecer é que você, fazendo essas tarefas importantes, você vai progredir em direção aos seus objetivos. E quais são os exemplos de tarefas importantes? É você estudar para uma certificação que você está buscando, é você desenvolver um projeto estratégico que tem vários passos para ser dados, ou é até você fazer aquela ligação importante para um cliente, para você, né, terminar ali de fazer um contato com ele, para fechar um contrato ou coisa assim. Isso são tarefas importantes que vão ter impacto de médio e longo prazo, mas que você deve fazer hoje também, porque elas estão ligadas aos seus objetivos. E 3 tarefas desejáveis, que são as suas prioridades 3. As suas prioridades 3. P3. Percebeu que são 6 tarefas? Uma essencial, mais 2 importantes e mais 3 desejáveis. São 6 tarefas. Essas 3 tarefas desejáveis, elas são tarefas que não vão ter um impacto imediato e que elas
podem ser deixadas para os outros dias, caso não dê tempo de você fazer hoje, tá? Mas, ô Jorge, então por que eu vou colocar ela na minha lista de tarefas de hoje? Porque você fazendo elas hoje, você vai acelerar o seu processo. Elas não são essenciais, elas não são importantes, elas poderiam ser feitas no outro dia, mas se eu fizer hoje, eu vou acelerar o meu processo. Então, organizar um arquivo para você fazer uma apresentação futura, por exemplo, já deixar tudo pronto. Responder realmente alguns e-mails que não são urgentes, mas que vão acelerar um processo lá na frente. Você estudar algumas aulas de um curso online que você está fazendo para receber essa certificação com antecedência. Então, são tarefas que vão preencher o seu tempo de maneira estratégica. Tá? E como é que funciona isso na prática? Isso não é uma regra, mas funciona bem para a maioria das pessoas, tá? E eu indico que você teste. Começa sempre pela tarefa P1, tá? Pela tarefa P1. Prioridade 1 já está dizendo, começa por ela. Pega ali aquela parte da manhã que está cheia de energia, seu cérebro está bem disposto, faz a tarefa P1. Depois que você fizer a P1, você passa para a P2. E aí, a P3, elas ficam como um bônus para o dia. Se você conseguir fazer elas, ótimo. Se não conseguir, não tem problema, tá? Ô Jorge, mas eu vou fazer só essas 6 tarefas? Não, se você tem um dia onde a sua agenda está mais livre de compromissos, livre de rotinas, você faz essas 6 tarefas, sua lista vai estar cheia e aí você começa a fazer aquelas outras. O problema é não ter priorização. O problema é não ter priorização. E aí você vai ficar fazendo urgência, apagando incêndio, fazendo coisas circunstanciais. Não é isso que a gente quer, tá? Usando o método 1, 2, 3, o que vai acontecer? Que você vai transformar a sua relação com o tempo. Porque você não vai mais ficar perdido sem saber o que fazer. É só você olhar lá, tá lá, priorizado, bonitinho, e você vai saber sempre qual é a próxima tarefa mais importante, tá? Então, vai lá, começa, coloca em prática. O objetivo não é todos os dias você fazer tudo. O objetivo é que você realmente faça aquilo que importa. É melhor você terminar o dia com uma tarefa essencial por dia, 2 tarefas importantes e 3 tarefas desejáveis, ou mesmo só uma tarefa essencial e as 2 importantes, do que você ficar fazendo 20 tarefas irrelevantes, tá? Quando você parar de reagir nas urgências dos outros e nas circunstâncias do dia, e você começa a agir baseado nas suas próprias prioridades, você vai retomar o controle do seu tempo e retomar o controle da sua vida, beleza? Então faz o seguinte, tá? Hoje à noite aí, independente do dia que você está me assistindo, hoje, antes de você dormir, faz a sua lista aplicando a metodologia 1, 2, 3 para amanhã. Uma essencial, 2 importantes e 3 desejáveis. E amanhã começa o seu dia pela sua tarefa essencial, pela sua P1. Você vai ver que isso vai mudar o seu jogo, tá? E agora, se você quer aprender a fazer aquele planejamento diário que eu falei que também é importante, você vai assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui para você.